Boa tarde, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados. Que bom que você está aqui nesta tarde para celebrarmos juntos o Senhor, apesar da ausência de muitos irmãos hoje, mas nós estamos aqui. Nós temos dois grupos que estão, aliás, três, que estão espalhados aí para encontros de casais, Uruará, a 20, que foi ontem, e no Pirarara, e devem estar chegando já alguns de volta aí, mas não estão conosco. E grande parte da igreja estava pela manhã conosco aqui. Está dando muito eco, vou fechar um pouquinho o eco aí. Queremos convidar você para lermos a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo João escreveu, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 12, João 12, verso 35 e 36. Controlar melhor que está dando eco. Evangelho de Jesus, conforme João escreveu, capítulo 12, versículo 35 e 36. Estamos lendo na Almeida Atualizada. E diz a palavra do Senhor: respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas, retirando-se, ocultou-se deles. Amém. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações nesta tarde e nos traga edificação e que nós sejamos fortalecidos para vivermos na presença do Senhor. Curva a sua cabeça. Queremos orar neste momento, agradecendo a Deus por esta palavra e também intercedendo por aqueles que estão enfermos. Você sabe de alguém que está enfermo? Apresente diante do Senhor nesta hora e nós vamos estar orando juntos neste momento. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, neste momento por sua graça, sua misericórdia e todo o cuidado que o Senhor tem tido para conosco todos os dias da nossa vida, Senhor. Nos bons momentos e nos momentos difíceis, a tua presença nunca tem nos desamparado. E nesta hora, Deus, quando nós acabamos de ler a sua palavra, a palavra que o teu santo filho Jesus ministrou sobre os discípulos e aqueles que estavam próximos dele naquela hora ali, Senhor, e nós temos o privilégio de tê-la conosco, esta palavra que foi registrada neste evangelho, e assim nós queremos aprender com esta palavra nesta tarde. Ministra os nossos corações, Pai. Ajuda-nos a estarmos caminhando, vivendo mais perto de Ti, mais juntos de Ti, Senhor, tendo uma experiência de tal maneira, Deus, que o Teu santo nome venha a ser glorificado e exaltado através da nossa vida, que nós possamos, ó Deus, expressar aquilo que a Tua palavra diz com o nosso viver diário, aonde estivermos no nosso dia a dia. Pai, oramos também nesta hora, Senhor, e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê graças aqui, Pai, neste momento, para nós, ó Senhor Deus querido, entendermos tudo que o Senhor quer nos dizer nesta hora. Toma a minha vida. Apesar de mim, Pai, ministra os nossos corações de forma gloriosa, Deus, de forma poderosa, Senhor Deus querido, nesta hora, Pai. Oramos também, Deus, entregando diante de Ti todos aqueles que estão enfermos, que estão sofrendo, que estão angustiados, que estão tristes, aqueles que estão tendo algum tipo de problema, Pai, que o Senhor tenha misericórdia. E o Senhor nos ajude, ó Deus querido, a podermos ser um canal de bênção para eles, mas que o Senhor interfira, dando paz, tirando as dores, Senhor, trazendo cura, libertação. Abençoe que os cuidados médicos que muitos estão recebendo sejam, Senhor Deus querido, bênção para a vida deles e traga, Senhor, restauração. Que o Senhor ministre a nossa vida, Pai, de forma gloriosa e que nesta hora, Senhor, nós possamos estar concentrados na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Só uma atenção, amados. Está dando eco para mim aqui ainda, meu técnico. Esta palavra que nós acabamos de ler, pode baixar um pouquinho para mim. Esta palavra que nós acabamos de ler, faz parte de um texto que é o último texto, a última palavra de Jesus para as pessoas que estavam ali à sua volta para o mundo. Depois deste momento aqui, Jesus não falou mais nada voltado para o público em geral. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou foi para os discípulos. Esse texto faz parte daquela última semana de Jesus,
que ele estava em Jerusalém, ali desde domingo de Ramos, ele estava em Jerusalém até a quinta-feira, quando ele foi preso, condenado, e na sexta-feira, à tarde, meio-dia, ele foi pregado na cruz, e à tarde já estava morto. Tudo que Jesus falou, a partir deste momento aqui do João capítulo 12, versículo 36, que João registrou, foi exclusivamente para os discípulos de Jesus. Só abrindo parênteses, está dando muito eco para mim. Esse texto também, meus amados, faz parte do contexto do momento que chegaram para os discípulos, chegaram primeiro para Felipe, e Felipe vai para André, e ambos vão a Jesus dizer assim, ó, lá fora tem uns gregos que querem falar contigo. E na hora que Jesus escuta eles dizer isto, tem uns gregos que querem falar contigo, Jesus não disse assim, André, diga para eles esperar um pouco, eu estou agora ocupado. Não, Jesus disse imediatamente, chegou a hora, glorifica o teu filho, Pai. E a palavra diz que uma voz bradou do céu e disse, já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Jesus disse, essa voz não veio por minha causa. O povo disse, ouvimos um trovão. Outros disseram, um anjo falou com ele. Um anjo disse alguma coisa para ele, ficaram confusos, ouviram a voz. E Jesus disse, esta voz não veio por minha causa, veio por causa de vocês. Está nos versículos anteriores aí do capítulo 12, irmão. Pode ler do 20 em diante, vai encontrar esse texto, não vamos trabalhar com ele, por isso que eu não li. E aí o texto aqui agora no versículo 36 termina dizendo, Jesus quando disse estas palavras para eles, saiu do meio deles e eles não viram. E sempre era uma multidão, talvez de 1.000 pessoas, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas que estavam com Jesus e estavam ali. Mas Jesus saiu do meio deles e eles não viram ele. Ele se ocultou deles. Porque chegou a hora que ele estava se recolhendo mais ainda para estar somente com os discípulos. Mais tarde os discípulos saíram dali, foram encontrar com ele e ele estava dando as últimas instruções para o discípulo. Não sabemos o dia. O texto não diz se foi na terça, se foi na quarta, ou se era quinta-feira pela manhã. O certo é que depois desta hora, Jesus não dá mais palavra para o povo em geral, só dá palavra para a orientação dos seus discípulos. E aí quando ele está dando essa palavra ali para eles, quando eles estão perguntando, diz assim, ó, andai na luz. Depois que ele ouviu isto, ele disse, glorifica o teu nome, ó Pai, e ouviu a voz, ele disse, andai na luz, enquanto a luz está convosco. No outro versículo ele diz assim, ó, credes na luz, aliás, crescei na luz, crede na luz, e outra diz, crescei na luz. Quem é a luz? João capítulo 14, capítulo 8, versículo 14, Jesus disse assim, ó, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Olha aqui, mesmo. Respondeu-lhe Jesus e disse, João 8, 12, meu querido, eu que botei 14 na minha cabeça, é João 8, 12. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Ó, de novo lhes falou Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Ele estava dizendo, creiam em mim, sigam a mim, porque vocês vão ter a luz da vida, meus amados. E o que nós entendemos? A verdadeira vida cristã, escutem bem, a verdadeira vida cristã, e esse é o nosso tema, só pode se desenvolver por quem vive na luz. Há muita gente que está na igreja, mas não está na luz. Como é que é isso, pastor? Ele tem muitas coisas, muitos atos, muitas atitudes que ele prefere deixar escondido. Ele não quer que ninguém veja, não quer que ninguém saiba. Ele não abre suas caixinhas de segredo para ninguém, está trancado. Meus queridos, quem está na luz, lembre que luz é claridade, luz é transparência e luz é conhecimento. Quem está na luz não tem como esconder nada. Imaginem, venham comigo. Agora é 10 horas da noite. Aqui a nave do templo, o auditório, aqui está as luzes todas acesas. Lá fora não tem luz nenhuma. Eu digo assim para vocês, tem 2 homens lá fora, assim e assim. Vocês olham para lá, enxergam eles? Mas estão ali fora, enxergam? Por quê? Porque estão nas trevas, está escuro. Agora aqueles 2 homens estão vendo todos nós aqui dentro, sim ou não? Eles nos veem. Quem está na luz é visto, irmão José.
Quem está na claridade, todo mundo vê. Mas aquilo que está no oculto, está escondido, está nas trevas, ninguém pode ver. E aí eu queria que você soubesse, biblicamente, as trevas pertencem a Satanás, queridos. A luz é do Senhor, Deus é luz, Jesus é o rei da luz, do reino da luz. Tudo aquilo, Osmar, que está em oculto, Satanás mais cedo ou mais tarde vai trabalhar. Tudo aquilo que está escondido. Por isso que a palavra nos ensina que precisamos confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Tudo aquilo que nós guardamos, quantas pessoas que guardam segredos de anos na sua vida, não abrem seu coração, não contam para ninguém, não deixam, não trazem para a luz, não colocam as coisas em cima da mesa, como se diz, e aí sofrem com aquelas acusações intrínsecas internas. Sua vida precisa ser transparente. E eu pergunto, vem a perguntinha aí. Você é transparente com o seu cônjuge? O seu cônjuge sabe tudo da sua vida, inclusive o seu passado, antes do seu casamento? E muitas vezes aquilo que aconteceu lá atrás, e nós não trouxemos para a luz, não clareamos, são a raiz dos muitos problemas que nós estamos vivendo dentro do nosso relacionamento conjugal. E na vida em geral, assim por diante. Quem anda na luz, os seus atos são claros, todos veem, sua vida é transparente. Aquele que não esconde nada, ele tem paz no seu coração. Não se preocupe, amados, em que os outros conheçam a sua vida, isso faz parte, é necessário. Os outros saberem da sua vida, saber o que aconteceu contigo. É claro que você não vai revelar coisas difíceis que aconteceram, coisas tristes que aconteceram com você, para qualquer pessoa, para alguém que pode lhe ajudar. Mas você contar para alguém, você tirou das trevas. Você compartilhar com alguém que pode te ajudar e orar com você e te aproximar mais do Senhor, você revelou. Não é mais um segredo seu. Já é alguém mais que conhece. E a palavra de Deus fala claramente para nós que isso nos traz cura, isso nos traz libertação. O exemplo nosso é Jesus, amados. Jesus, tudo o que ele fez, tudo o que ele falou, tudo o que ele disse foi às claras, ele não escondeu nada, ele revelou aos seus discípulos, ele colocou perante os discípulos, amado, todas as coisas, e não fez nada em oculto. E tanto que ele diz bem no finalzinho do seu ministério, tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos ensinei, eu transmiti. Ele não guardou nada para ele colocou na luz. É muito comum, amados, o inimigo está dizendo, não, mas você não pode falar aquilo, você jamais, uma coisa dessas vão te criticar. Não, se você abrir o seu coração nessa área ou naquela área, e aí acontece o seguinte, você crê no que o Satanás está dizendo, não no que a palavra de Deus diz, não traz para a luz, já vou citar um versículo para vocês aqui, bem forte, não traz para a luz, e o inimigo continua usando aquilo, porque aquilo ali é uma ferramenta para ele usar. Então nós temos que limpar o nosso coração. Aquele que guarda seus segredos e não consegue, ele ainda não experimentou a verdadeira luz, ele não experimentou a cura interior, ele não aprendeu ainda, amados, o que é o verdadeiro amor de Deus para consigo. 1 João capítulo 4, versículo 18, vamos ver o que diz aqui. 1 João 4, 18. 1, 2, 3, junto. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é perfeito no amor. Estão vendo, queridos? O medo causa tormento. O medo é o resultado de nós não sermos transparentes. Quando nós somos transparentes, abrimos nosso coração e revelamos nosso coração e pedimos perdão a Deus, trazemos tudo para a luz, amados, é exatamente, amados, que vem a cura. E Deus nos fortalece para vivermos a vida cristã. O texto está dizendo assim, ó, no amor não existe medo. Quando nós olhamos lá para o livro de Daniel, depois você pode ler o livro de Daniel todo, Daniel, amados, passou por uma situação terrível. Pensa na condenação de ser lançado na cova dos leões, que era uma das maiores punições que existia naquela época, naquele país que eles estavam ali escravos, na Babilônia, eles ser jogado para os leões. Ele ouviu, recebeu a ordem,
mas ele manteve firme a sua posição com o Senhor, porque ele não tinha medo. Ele enfrentou a condenação, foi condenado, mas não ficou com medo, meus amados. Quando alguém está em comunhão com o Senhor, ele não tem medo de qualquer condenação, porque maior é o que está conosco que aquele que está no mundo, e é verdade e é real isto. Quantos creem? Nós temos que entender isso, amados. Os seus 3 amigos também, logo mais tarde, no mesmo livro está registrado, eles também foram acusados, foram condenados e ainda receberam uma segunda chance. Porque o chefe deles amava muito eles, gostava muito deles, era muito satisfeito com o trabalho dele, foi enganado, ele foi ludibriado e caiu numa cilada. Ele então decidiu dar uma proposta, dar uma chance para eles, fez uma proposta. E eles disseram assim: fica sabendo, ó rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se ele não nos livrar, nós não nos curvaremos diante da tua imagem e não adoraremos a ela. Por que disseram isso? Pensa na coragem que esses homens tiveram, sabendo. O chefe deles se enfureceu. A palavra diz que ele ficou furioso, porque foi uma afronta que fizeram a ele. Ele era um ser humano, gostava de ser lisonjeado. Eles desrespeitaram a autoridade dele. E aquela lei não podia ser revogada, porque era conforme a lei dos persas e dos medos, não podia voltar atrás. Então, naquela hora, ele decidiu, agora foi ele que decidiu, não foi mais os inimigos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueçam 7 vezes mais a fornalha. Eles não tiveram medo ainda. A palavra diz que os que foram lançados, e eu estou lembrando agora que eu falei isso domingo passado. A palavra diz que os homens que levaram, os soldados que levaram, que não era menos de uns 10, 12 soldados, para carregar um homem amarrado, um homem forte amarrado, e eram 3 homens, então era uma turma grande. Quando chegaram para jogar, eles ficaram mortos só com o vapor do fogo que saiu dentro da fornalha. Mas lá dentro da fornalha, os que ousaram confiar em Deus andavam sobre as brasas de fogo, e a palavra diz que nem os seus cabelos, porque eles tiveram o que, amados? E a palavra está dizendo, ó, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, amados. Quando nós andamos na luz, como Jesus andou na luz, nós caminhamos no caminho dele, na luz dele, nós somos abençoados. Repito o texto que eu disse agora há pouco. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. 1 João capítulo 1 e o versículo 7 já é um texto quase que texto áureo da nossa igreja. João diz assim, ó: se andarmos na luz, como ele na luz está, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz, amados, traz libertação. Mas lembre das 3 definições de luz aí, para quem não sabe ainda. Temos 3 definições para entendermos o que é luz. Então isso pode dizer assim, ó: agora, aqui, está todas as coisas. Quantos creem que todas as coisas aqui dentro desse santuário agora estão na luz? Estão ou não estão? Estão? Se está na luz, a gente pode dizer de onde está sentado agora, a gente pode dizer o que está aqui dentro. Minha mulher tem uma bolsa do lado dela. Quem pode dizer o que está na bolsa dela, sem ir lá na bolsa dela, daí você está? Nem eu. Nem me atrevo também, viu? Olha aqui, ó. Para nós dizermos, eu podia até pedir, me dá aqui sua bolsa um pouquinho. E agora não vou, fecha ela aí, não quero ver o que está. Fecha aí. Olha aqui, ó. A bolsa está na luz ou não está na luz? Está ou não está? Tá? Hã? A bolsa está. Mas dá para dizer o que está dentro dela? Por que não dá? Está escondido, hein? Para dizer o que está na bolsa aqui, o que é que precisaria ter aqui agora?
Então, luz é claridade. Então, aqui tem claridade, mas não está tudo na luz, queridos. Transparência. Se a bolsa for transparente, se vier assim, tem isso, tem aquilo, tá, pronto. Mas a bolsa não é transparente. Para vocês que estão aí sentados, dizer o que está dentro da bolsa, a bolsa não sendo transparente, nem você colocou os que estão na bolsa aqui. O que precisaria você ter em relação à bolsa agora? O quê? O que mais? Não, mais uma coisa, não é transparente, mas você poder dizer sem a bolsa ser transparente o que está na bolsa. Abrir a bolsa, não, sem abrir a bolsa, aqui na minha mão. A bolsa está aqui, você é daí dizer. Hã? Não, a luz está aí. Ó. Diga. Não. Querido, você precisa ter conhecimento. É possível que a Isabel diga quase tudo, viu? Porque às vezes ela perde as coisas na bolsa dela, né? Então não vai conseguir dizer tudo. Olha aqui, ó. Olhem para mim. Escutem agora. Luz é luz verdadeira se for claro, transparente e inspirar conhecimento. Traz segurança de conhecimento. É aí que eu volto a falar. O teu cônjuge sabe tudo da sua vida, inclusive do antes do seu casamento? Pastor, ele não pode saber não, pastor. Ela não pode saber não. Misericórdia. Pois é, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. É exatamente isso que Satanás vai usar mais cedo ou mais tarde para destruir a vida de vocês. Porque Satanás é trevas, e aquilo que o outro não sabe, que nós não revelamos, não pedimos perdão também a Deus, está em trevas, e quem age nas trevas é Satanás. É por isso que nós vamos encontrar muitas vezes na palavra, muitíssimas vezes assim, confesse, confesse, confesse. Aquele que confessa tem os seus pecados perdoados. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de injustiça. Quando nós confessamos nossos pecados, mesmo que haja um problema, por isso nós temos que ter sabedoria, precisamos muitas vezes de ajuda de um conselheiro, de uma conselheira antes de confessarmos, confessar primeiro para o conselheiro, para depois podermos confessar para a pessoa de direito, porque temos que ser orientados, até porque a palavra diz, na multidão de conselhos há sabedoria. Eu conheço pessoas que ouviram uma palavra como esta, chegou para outra pessoa imediatamente, foi abrir o coração de coisas difíceis, sérias que tinham acontecido, e houve uma explosão, porque o outro não estava preparado. Eu tive algumas experiências no meu ministério, de levar cônjuges a confessar um para o outro. Casos terríveis de traição. E Deus trazer cura, estão juntos, bem abençoados, vivendo juntos hoje. Mas quando a pessoa que cometeu os delitos, entendeu a palavra, ele diz, pastor, eu preciso confessar para o meu cônjuge o que aconteceu, eu preciso confessar. Para aí, não é hora. Passamos mais de 6 meses sentando uma vez por semana, orando juntos, estudando a palavra, e eu trabalhava em outro momento com a outra pessoa. Até que um dia eu disse assim, se você souber que o seu cônjuge lhe traiu, o que você faria? A pessoa disse assim para mim, pastor, mediante a palavra que eu tenho aprendido, a única coisa que eu tenho para fazer, para estar bem diante de Deus, é liberar perdão. Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Isso leva tempo, mas isso traz cura, meus irmãos. Isso traz libertação. E é isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos aprender a fazer. Quando nós fazemos as coisas alinhado com a vontade do Senhor, nós vamos ser abençoados. A identidade de quem anda na luz, escute bem, a identidade de um cristão é Cristo. Um cristão precisa ter o caráter imaculado, precisa ter no seu caráter o sim, sim e o não, não. Conforme Jesus diz em Mateus capítulo 5 e o versículo 37, Jesus disse, as vossas palavras sejam sim, sim e não, não, e o que passa disto, vamos lá, 1, 2, 3 junto.
Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar, você tem carregado contigo esta convicção e esta certeza e esse comportamento de ser sincero nas suas palavras, sejam palavras duras, difíceis, negativas, palavras que o outro não gosta do que aconteceu, mas ser sincero. Você tem tido o comportamento, amado, de zelar pela palavra de Deus na sua vida? Olha aqui para mim, a primeira coisa que nós temos que zelar é pela palavra de Deus. Se zelamos pela palavra de Deus, nós vamos estar sendo abençoados. Em 1 João, capítulo 2, e o versículo 6, o apóstolo João diz assim, ó, aquele que diz que está em Cristo, vamos lá, aquele que diz que é cristão, ele precisa andar como Jesus andou. Vamos ler o texto, ó. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Olha a afirmação da palavra, meus. As pessoas aí fora, as pessoas do nosso dia a dia, as pessoas do nosso trabalho, nosso convívio social, elas precisam ver em nós as características do caráter de Cristo. Senão não somos cristãos, meus irmãos. A palavra cristão é um povo que se identifica com Cristo. Um povo que tem a humildade que Cristo teve, a misericórdia que Cristo teve, a bondade que Cristo teve, a capacidade de perdoar que Cristo teve, a capacidade, amados, de reconhecer a necessidade do outro e se dispor a fazer da mesma maneira que Cristo teve. Não tem como nós nos identificarmos com uma coisa que nunca ninguém vai poder se identificar com os pecados de Cristo. Escutaram? Porque nunca pecou. Agora, com a santidade de Cristo, sim. E é isso que nós precisamos aprender na nossa vida, na nossa caminhada. Continuando. Isso significa, andar na luz é ser guiado por Deus. É ser dirigido por Deus. Eu quero ler um texto agora de Isaías capítulo 30 e o versículo 21, que é um texto que nesta semana que passou, acho que desde a segunda ou da terça-feira, tem falado muito comigo e eu tenho sido muito abençoado com esse texto. E usei com algumas pessoas nesta semana no meu trabalho de aconselhamento. Isaías 30, versículo 21. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Pensa na situação, André. Maravilhosa. Você está indo numa direção, e nós temos, isso é fácil, isso é coisa comum. De repente nós, irmão Luiz, pendemos para a direita, pendemos para a esquerda, achando que continuamos andando certo. Mas pensando agora, o caminho espiritual é reto, não tem volta, não tem curva, não tem desvio. Mas nós, por causa da nossa natureza terrena, carnal e mundana, e por causa do mundo que nos assedia, e por causa de Satanás, que é o nosso inimigo, às vezes nós somos atraídos para a direita ou para a esquerda, e começamos a caminhar. E aí você ouvir atrás de ti, como diz aqui a palavra, nos teus ouvidos, uma palavra, diz, epa, este é o caminho. A direção que você tem que andar é nesta. Eu pergunto, isso é bom ou é ruim? Isso é maravilhoso, meus irmãos. E eu já experimentei centenas de vezes a voz dizendo, é isso que você tem que fazer. Não significa que está dizendo o caminho. Está dizendo, é isso que você precisa fazer agora. Eu ouvi muitas vezes já, irmãos. Graças a Deus por essas vezes que eu ouvi. E eu citei e vou compartilhar com vocês. Eu estava em Curitiba, 2017, não tinha casado ainda, nem tinha conhecimento muito com a Isabel. Acho que só o conhecimento era bem distante que nós tivemos tempos atrás, que eu tinha visto em algum congresso ela, então não tinha nada ainda com a Isabel. Eu estava em Curitiba, na casa da minha filha, dia 28 ou 29 de janeiro, terminando as minhas férias, e eu viria embora dia 2, eu ia chegar aqui, sair lá de manhã cedo, eu ia chegar aqui dia 2 de fevereiro, e nessa noite, nessa madrugada, 5:30 da manhã para 6 horas, eu estava na sala, sentado no sofá, fazendo minha devocional, orando ali,
e de repente eu comecei a falar com Deus sobre o ano que ia começar. O meu ano ia começar na primeira semana de fevereiro, estava de férias. E eu comecei a falar das coisas que tínhamos que fazer aqui, do trabalho para o ano e tal, e comecei a colocar diante de Deus e pedir graças. E de repente eu disse assim, Senhor, eu preciso colocar o piso, a cerâmica do nosso acampamento, Senhor. E quando eu estava falando sobre eu colocar o piso do acampamento, uma voz disse assim para mim, bem forte, eu sozinho naquela sala, luz apagada, porque eu estava lendo no meu tablet, e aí a voz disse assim para mim, faça um jantar para os homens, leve os homens lá e levante o piso do acampamento. Quando eu ouvi essa voz, eu disse assim, Senhor, é inverno, todo mundo tem dificuldade no inverno, dá uma crisinha financeira, aí disse, uma recessão financeira, Senhor. Quando eu acabei de falar nisso, eu disse, meu Deus, me perdoa, porque o Senhor está falando para mim fazer uma coisa que eu estou dizendo não dá. Me perdoa, Senhor, eu vou fazer. E eu senti um ânimo muito grande, fiquei todo empolgado com a voz que eu ouvi Deus falar. Eu tinha convicção de que era Deus falando comigo, quase que eu atrapalhei ele, o inimigo levou a minha mente e partiu para o lado humano. E aí eu pedi perdão, tá, eu orei, e vim de lá muito empolgado. Cheguei dia 2 aqui, peguei 5 líderes que trabalham, que estão sempre perto de mim, falei com eles, falei, nós vamos fazer assim, assim, assim. Um deles, sem dar nome, disse assim para mim, pastor, vamos comprar uma tinta e pintar aquele piso, que não adianta, não tem como levantar. Eu disse, Deus falou comigo, rapaz, eu vou fazer o jantar, porque vai dar. No domingo já, assim que eu cheguei, eu avisei para a igreja aqui, disse que nós íamos ter um jantar no dia 10. Eu cheguei dia 2, então tinha 8 dias do dia que eu cheguei, teve o domingo, na semana, antes do segundo domingo, nós teríamos jantar. Uma sexta-feira, dia 10, já está marcado o jantar, já tinha preparado aqui a minha liderança e disse, olha, vamos preparar umas folhas pautadas e vamos botar para o pessoal se inscrever, os homens vão se inscrever para esse jantar. Eu acho que o André, na época, não estava com a gente aqui ainda, nem o neto, nem o pai dele, então ninguém está. Você já estava? Hã? O neto talvez estava, eu não lembro do neto, viu? Eu não lembro dele lá, não. Aí o que aconteceu? Algumas irmãs chegaram para mim e disseram, pastor, nós vamos lá fazer a janta. Eu falei, negativo, Deus falou para me levar só os homens lá. Tudo isso é importante, irmãos. Ah, pastor, eu falei, não, pode deixar, mas temos alguns irmãos cozinheiros muito bons no nosso meio, e eu preparei a minha parte, era o porco recheado, que alguns conhecem aí, né? E vamos servir esse porco lá e vamos fazer a festa. Quando nós chegamos lá, aliás, passou a semana tudo se preparando, organizamos lá, na sexta-feira, de manhã cedo, quando eu levantei da minha cama, que eu ia dobrar o meu joelho para agradecer a Deus pela noite, orar ao Senhor, eu ouvi uma voz dizer assim para mim, os homens vão sair do trabalho, 6 horas da tarde, vão chegar no acampamento para o jantar, vão ouvir um louvor, uma palestra, e depois, 9 horas da noite, vão jantar. Quando a voz disse isso para mim, eu disse, meu Deus, é verdade, eles vão chegar com fome. Misericórdia, Senhor. Pois então, na hora eu disse assim, vão jantar primeiro. Quando eu cheguei lá, que eu falei para o irmão Suélio que ia fazer o louvor, e eu ia dar uma palavra, depois ia apresentar o projeto, e depois íamos jantar, eu disse, Suélio, você vai cantar uma música só, eu vou orar a Deus, e nós vamos servir o jantar. O Suélio disse assim, eu sabia, pastor, que não seria como o senhor botou o programa, você é campeão em mudar o programa, viu? Mas não é eu que mudei o programa. Não é eu que mudei o programa, foi eu que mudei o programa. Eu estava ouvindo uma voz e obedecendo uma direção. E nós fizemos, amados. E eu não sabia que os 5 homens mais perto de mim, os 5 haviam duvidado de que nós levantaríamos o piso. Olha como eu estava bem assessorado, hein? Sabia de nada. Preparamos tudo. Cheguei lá, botei os homens para jantar. Depois que jantaram, abençoado, eles... tivemos um louvor, e aí eu dei uma palavra de uns 15, 20 minutos, uma palavra sobre o papel do homem no lar, na família, e aí apresentei o projeto, e disse por que aquele espaço estava construído, precisávamos levantar o piso, eu gostaria de colocar o piso daquele acampamento. Eu disse assim para os homens, você, se quiser participar, coloque só, tinha 5 homens de cada lado com uma prancheta, quem esteve lá nessa noite? Opa, tem aqui uns 2, 3, 4 aqui, ó. Lá atrás também, muito bem. Aí eu disse assim, olha, aqueles homens com aquelas pranchetas, aqueles irmãos com aquela prancheta, você vai para ele dar o seu nome, você coloca lá quantos metros você vai dar e coloca o seu telefone. Pode ser meio metro, pode ser 1 metro, pode ser 3 metros, quantos se quiser. E na hora que eu disse assim, ó, agora aqueles que vão cooperar, eu quero que levante a mão.
tinha 124 homens, só 124 homens levantaram a mão. Naquela eu me animei, quando eu vi aquilo ali eu me animei, falei, meu Deus, o povo está junto. Aí orei, e aí eles foram para os 5 de um lado e 5 do outro lá no nosso acampamento, e deram os nomes, levou 10 minutos, 12 aí, mas para colocar o nome lá, está aí o telefone e os metros que iam dar de piso. E aí eu disse assim, agora eu gostaria que você nos ajudasse a recolher as cadeiras e as mesas que estão espalhadas, tal. E naquilo os homens terminaram de juntar e começaram a conversar, e ficaram ali batendo papo. E eu olhei para os que tinham pegado as planchetas e vi que não tinham tido somar. Eu vim para eles e falei, gente, por que você não somar? Não, pensei que era o senhor que queria somar. Eu falei, não, soma aí já, rapidamente isso aqui agora. Os 5 que estavam ali juntos, somaram lá, e de repente eu estava do lado do o redário dos meninos, e eles estavam lá do redário das meninas, das mulheres. Vieram de lá assim, ó. Eu vi assim engraçado, enfileirado, 5 enfileirados em direção a mim. Chegaram pertinho de mim assim, me cercaram e disse, pastor, nos perdoe, nos perdoe. Eu disse, mas o quê? Nós não acreditávamos. Falei, quanto deu, gente? Quanto deu? Eu precisava de 480 e alguma coisinha metros. Tinha entrado 525 metros de cerâmica. Estava embutido o preço da argamassa, o preço da mão de obra e o preço do rejunte, tudo. Estava tudo já entregue. O que é que Deus falou para mim? Para a glória dele eu consegui obedecer. Para a glória dele eu consegui obedecer a palavra da sexta-feira pela manhã do dia do evento. É a mesma coisa, sem dar detalhes agora, que eu ouvi no sábado, do dia 14, agora de abril, quando nós lançamos a campanha de missões no dia 15. Eu achei que nós ia chegar perto do alvo, mas Deus nos fez passar do alvo 40 mil reais do alvo que nós tínhamos pensado. Quem é que erra quando obedece o Senhor, irmãos? Se nós andamos na luz, amados, nós seguimos o Senhor aqui, ó, o texto de Isaías está dizendo aqui, olha aqui, ó, quando se te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti. Por que atrás de ti? Porque você não está vendo ninguém, você não está vendo nada, mas você ouvirá uma voz dizendo, este é o caminho, andai nele, andai por ele. Eu te pergunto, é maravilhoso andar na direção de Deus? É maravilhoso ouvir a voz do Senhor? Mas isso aqui é para aqueles que andam à luz. Mas olha aqui, eu vou mostrar um texto triste para vocês agora. Jeremias capítulo 7, versículos 23. E aqui nós temos um texto paralelo, mas triste, negativo. Jeremias 7, 23, 1, 2, 3, junto. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvido à voz. Vamos ao versículo 24. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza dos seus corações malignos. Andaram para trás e não para adiante. Deus é um Deus de prosperidade, Deus é um Deus de bênção, mas quantas pessoas se dizendo cristã na igreja, parece que só andam para trás como caranguejo. Tudo que faz dá errado, dá uns passos para frente, 3, 4 para trás, vão um pouco. Tem alguma coisa errada diante da palavra do Senhor para a sua vida, irmão. Leia esse texto de Jeremias 7 mais depois e leia também o texto de Isaías. Deus deu a orientação, Deus deu a direção, mas eles não aceitaram, não quiseram andar. E aí o problema, o Senhor disse, por isso vocês não andam para frente, vocês andam para trás. E até hoje a nação de Israel tem sofrido, irmãos, por causa de não ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus e fazer a sua própria vontade. E nós vivemos fazendo isto. É comum nós sabemos que a palavra de Deus diz o que é para fazer, mas nós fazemos o que a nossa intuição diz. É muito comum os filhos dizerem para os pais, quando chegam a certa idade, pai, mãe, mas eu sei o que eu quero, eu sei o que é bom para mim. A mesma coisa nós fazemos com Deus, irmãos.
Nós não honramos pai e mãe muitas vezes, filhos, e nós aqui adultos também não honramos pais e mães muitas vezes, e nós não honramos a Deus também, porque honrar é submeter à ordem que Ele está nos dando. Andar na luz é andar no bom caminho. Jeremias capítulo 6, agora em versículo 16. Jeremias 6, 16. E diz assim a palavra juntos: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, é muito comum, irmãos. Não queremos isso. Não queremos. Se coloque à margem do caminho. Se coloque à beira da estrada e pergunte para quem está passando qual é o caminho correto, qual é o caminho, qual é a vereda antiga. Agora, João capítulo 6, capítulo 14, versículo 6. Jesus falava com a multidão, falava com os discípulos, depois de dizer que ele tinha ido preparar um lugar para eles nos céus e iria preparar, disseram, não sabemos o caminho, Jesus disse. Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho para todas as coisas espirituais, para a nossa vida. É Jesus o caminho, Jesus é o modelo. Como disse o pastor Mateus no Congresso de Jovens, que está chegando bem aí, já só menos de um mês agora, temos nosso Congresso de Jovens, novamente, 1 mês e 10 dias, aí na frente. Mas no Congresso passado ele disse assim, pregando sua mensagem, Jesus é o caminho. Para onde? Para onde que Jesus é o caminho? Para Deus. Quem anda com Jesus vai chegar em Deus. Se eu estou no caminho que é Jesus, caminhando para o céu, vou chegar em Deus. Agora, as pessoas que caminham comigo, se eu estou nesse caminho, vão chegar aonde? Em Deus. Mas se eu não estou andando no caminho certo, amados, o caminho certo não é a Igreja Batista Independente. O caminho certo não é as outras igrejas também, amados. As igrejas estão se preparando e lutando para andar no caminho, mas as igrejas não são o caminho. O caminho é Cristo. Se nós andamos no caminho que é Jesus, amados, o caminho para o Pai é Jesus, o único caminho que tem para o Pai é Jesus. Sem Jesus nós não vamos poder chegar ao Pai, se nós estamos caminhando por Ele, nós vamos chegar lá. Quem anda conosco, Joãozinho, quem nós alcançamos, ganhamos e ensinamos a caminhar conosco, vai chegar também no céu um dia. Andar na luz é andar na direção do Espírito Santo de Deus também. Gálatas capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim, andai segundo o Espírito, andai guiados pelo Espírito, e jamais satisfarão as concupiscências, ou os desejos, ou as vontades da carne. Porque desejo, vontade e concupiscência são a mesma coisa, queridos. Se você anda na direção do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo de Deus, a sua natureza carnal, seus impulsos carnais, não tem direito de governar você. Você não vai obedecer eles. Se você anda na liderança, na orientação do Espírito Santo de Deus, seus impulsos não governarão a sua vida. Andar na luz é viver em amor. Efésios capítulo 5, versículo 2, vamos ver que Paulo está dizendo aqui, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Andar em amor significa ter atitudes abençoadoras. Nossa lição da EBD, que vários irmãos estão faltando, vários irmãos não vieram, teve uns aí que começaram alguns dias e pararam de novo, e isso é lamentável, amados, que está perdendo a oportunidade de crescer. Nossa lição hoje foi abençoadora. Lá nós estudamos muito sobre isso hoje. Atitudes abençoadas para não cairmos nas ciladas do inimigo. Quando nós andamos na luz, a nossa atitude é abençoadora para aqueles que estão de fora, vão nos fortalecer, porque nós fazemos aquilo que Cristo fez e aquilo que agrada ao Senhor. Quem anda no amor, amados, ele abençoa os outros. E aí a palavra é muito forte. Que lá em Mateus capítulo 5, capítulo 6, aliás, 44 em diante, diz assim, orai pelos vossos inimigos,
Abençoai os que vos maldizem, abençoai e não os amaldiçoeis. Quem vive no amor de Deus, ele consegue perdoar facilmente. Porque o amor de Deus nos constrange, amados, a não vivermos errado. E quando nós perdoamos imediatamente, amados, nós estamos abençoando e sendo abençoados. Então, atitudes abençoadoras. Quem vive no amor pratica atitudes abençoadoras para com aqueles que não conhecem a Cristo. A atitude que os constrange a querer conhecer esse Jesus que nós conhecemos e nos faz ser pessoas abençoadoras. Mas quem faz isso em nós é o amor de Deus. Andar na luz é viver no amor de Cristo. Atrair as pessoas para também receberem a Jesus, amados, é uma prática para aqueles que estão na luz. Por quê? Porque as pessoas veem as suas obras e as suas obras lhe impactam. Foi isso que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 16, depois de dizer, vocês são a luz do mundo. Ele disse no versículo 16, olha aqui, ó. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eu faço coisas, você faz coisas, o Geninho faz coisas que agrada as pessoas, abençoa as pessoas, debaixo dessa graça maravilhosa de Deus. E as pessoas são atraídas para entregar o louvor deles também ao Senhor. Andar na luz é andar em sabedoria. Colossenses capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Veja o que a palavra de Deus do Senhor diz aqui para nós em Colossenses. 1, 2, 3 juntos. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai a oportunidade. 5. Mas, irmão Elisbom, o senhor já viu alguém com a boca cheia de sal falando palavras para os outros? Você já viu? Temperada com sal, a palavra temperada com sal? Você já viu? Que coisa é essa? O que quer dizer essa palavra, André? As suas palavras sejam temperadas com sal. Olha aqui, irmãos. Para que você saiba responder as perguntas que lhes fizerem. A palavra é essa, para saber como deveis responder a cada um. Palavra temperada com sal é palavra equilibrada, palavra que abençoa, palavras que sejam suaves. Palavras, escute bem, palavra quando você ouve a palavra, o outro ouve a tua palavra, diz, puxa, mexe o seu coração. Quantas e quantas vezes que quando nós falamos, ou quando falam conosco, a gente já endurece, porque é uma palavra dura, uma palavra difícil, uma palavra que fere, uma palavra que machuca. Aqui temperada, sendo exatamente equilibrada, nem mais e nem menos, na dose certa, no equilíbrio certo, amados. Quem anda na luz consegue andar com sabedoria, dando palavras equilibradas. Olha aqui, volta ao versículo 5 aí para nós, por favor. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai a oportunidade. Não está dizendo que é para usar palavras bajuladoras, meu irmão. Tem gente que sabe que o outro lado está errado e chega bajulando. Ah, você é uma benção. Ah, você não sei o quê. Ah, não sei o quê. A pessoa se enche. Não vai mudar. É mentira. A pessoa não quer assumir responsabilidade com o Senhor daquilo que o Senhor manda fazer e às vezes chega dando palavra que o outro nem sai. Eu estou bem, irmão, está me vendo bem. O que eu tenho que fazer? Nada, estou tranquilo. É mentira. É falsa. É você poder dizer, semana mesmo eu tive uma experiência muito forte, de uma pessoa que eu venho acompanhando há um tempo, e eu já vi alguns perfis no convívio, no estudo bíblico, na EBD, de algum sinal de desvio. Essa semana veio à tona, bem claro. E aí quando eu percebi que realmente existia um desvio, eu disse, epa, meu irmão, para aqui, isso aqui não é correto, isso aqui não é do Senhor. Ele disse, não, pastor, não tem problema nenhum. Eu falei, tem. Aí dei uma palavra para ele, daqui a pouco ele voltou a mim. Eu falei assim, não é dessa forma, você precisa ter uma mudança.
A sua mente está contaminada com uma distorção muito perigosa. Continuamos, daqui a pouco ele sai de novo com a mesma coisa. Eu repreendi. Falou, isso é maligno. Tem um espírito de resistência em você para obedecer a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não pode ser violada. E o que você está dizendo aqui viola a palavra do Senhor. E era uma palavra em relação ao Espírito Santo de Deus. Eu falei, o Espírito Santo de Deus não habita em lugar sujo. E principalmente em lugar ímpio. Não tem como, meu filho. Mas tem horas que nós... Então temos que usar uma palavra mais dura, mas sempre temperada com amor. Depois eu mostrei para ele que eu preciso, que eu quero ajudar, que eu estou aqui para ajudar, que nós vamos ajudar e queremos caminhar. Agora ele precisa entender que não está certo da maneira que ele está agindo. Então a palavra tem que ser equilibrada, com sabedoria, temperada, para que a outra pessoa mude de comportamento e tenha experiências com o Senhor. E às vezes é um confronto bem duro, bem difícil, meus amados, mas tem que ser feito. Efésios capítulo 5, versículos 15 a 17. Juntos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Olha, andar com sabedoria é procurar saber diariamente qual é a vontade sua, Senhor. O que é que o Senhor quer para a minha vida hoje? Eu tenho esse plano, esse projeto, essa ideia, tá? Eu vejo isso aqui, mas o Senhor vê o quê? Para onde o Senhor quer que eu caminhe? Qual é a direção que o Senhor quer que eu tenha? Nós precisamos aprender, e aí a palavra do Senhor diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lhes nega, e será concedido. Então, não estamos tendo sabedoria, vá para o joelho, meu irmão, vá para a palavra, examine a palavra do Senhor, peça ao Senhor, Deus é fiel. E Jesus disse assim para nós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Se nós estivermos buscando com sinceridade para fazer a vontade do Senhor, para andarmos na comunhão com o Senhor, nós vamos alcançar vitórias. Para concluir, a equipe de louvor pode subir. Quem anda na luz não precisa se esconder, pois nada é feito em oculto. E quando erra, escute bem, quando acontecem coisas erradas, ele consegue se retratar, pedir perdão, ele tem força por andar na luz. A graça do Senhor vem sobre a sua vida. Quem anda na luz, em tudo, procura ouvir a vontade do Pai e transmitir àquelas pessoas que de direito aquilo que ouviu do Pai. Ele não se esconde atrás de nada. João capítulo 15 e o versículo 15, vamos ver o que Jesus disse aqui para nós. Ele disse, tudo que eu ouvi do meu Pai no outro momento, ele disse, eu transmiti a vocês, transmiti aos seus discípulos. João capítulo 15, versículo 15. Já não vos chamei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Isso é luz. Jesus não escondeu nada dos discípulos. Tudo que ele recebeu do Pai, de instrução, de orientação, ele transmitiu aos discípulos dele. Ele passou para os seus discípulos. Um cristão não guarda nada em oculto. Não esconde nada. Tudo aquilo que é ocultado está em trevas. Repito o que eu disse pouco antes. Satanás é o rei das trevas. Mais cedo ou mais tarde ele vai usar contra você e pode te usar contra outras pessoas. Trevas é o reino de Satanás, irmãos. E já vamos ver um versículo que fala sobre isso novamente, que nós já vimos agora há pouco. Trevas é o reino de Satanás. Quando nós mantemos coisas nas trevas, nós estamos tentando viver em reino dividido. Ou vivemos dividido para dois reinos, melhor. Queremos estar um pouco no reino da luz e estar um pouco no reino das trevas. E não tem como prosperar, isso vai nos destruir. O reino da luz é transparente.
é claro. 1 João 1, em versículo 7, vou repetir o que nós dizemos antes. Se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O 1 João 1 e 9, logo na frente, aí no mesmo capítulo, diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso é andar na luz, é buscar luz para a sua vida. Lucas capítulo 14, versículo 34, Jesus falando com os discípulos, disse assim, olha, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, olha aqui, ó, 33, perdoe-me, querido, 33. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem. O que acontece? Para sermos um discípulo, para estarmos em comunhão com o Senhor, nós temos que aprender a renunciar tudo quanto temos. Não está dizendo que nós temos que abrir mão dos nossos bens, nós pregamos domingo passado. Significa nós colocarmos os bens, as coisas, a família em segundo plano e Deus em primeiro. Mas precisa renunciar tudo aquilo que está no nosso coração e na nossa mente e que é contagioso e que desagrada a Deus e que dá legalidade para Satanás. Precisa ser colocado à luz. E em Tiago, capítulo 5 agora, e o versículo 16, o 5:1 diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que não nega, que dá a todos. No 5:16 diz assim, ó, confessai, pois, as vossas culpas uns aos outros. Olha aqui, ó, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A palavra está dizendo para nós, você precisa aprender que trazer para a luz as coisas. Quando eu chego ali para o meu irmão, para minha irmã, ou até para minha esposa também, e digo assim, ora comigo, aconteceu isso, eu preciso pedir perdão a Deus, o que sabe é com ela, eu preciso pedir perdão para ela, pedir perdão a Deus. A palavra diz que naquela hora eu trouxe para a luz aquilo. Como eu trouxe para a luz, Satanás não pode mais usar. Porque quando vem para a luz, a palavra diz que a luz dissipa as trevas. Eu estou lembrando. Eu continuo lembrando o que aconteceu. A outra pessoa pode estar lembrando. Mas perante Deus, nós fomos perdoados, meus irmãos. E se fomos perdoados, o inimigo não tem mais vitórias na nossa vida. Eu quero orar contigo nesta tarde. Fique de pé. Nós queremos pedir ao Senhor que Ele venha sobre nós com a sua graça. Relembrando o texto que nós lemos. Jesus disse, andai, ainda por um pouco, ainda por um pouco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Que Deus nos conceda a graça para nós estarmos na luz e nós sabermos para onde estamos indo, fazermos as coisas, amados, com segurança, porque Deus gostaria que nós tivéssemos uma experiência tal com Ele, que tudo, e eu poderia contar aqui agora, amados, para a glória do Senhor, muitas experiências de ouvir Deus falar conosco. Tudo que nós vamos fazer, tudo que os nossos filhos vão fazer, tudo que nós precisamos orientar nossos filhos, que a gente possa ouvir de Deus a direção. Quem ouve a direção de Deus não erra. Quem ouve a direção de Deus não se decepciona. Quem ouve a direção de Deus pode ter lutas sim, mas vai ter vitórias e vai ser guardado, irmãos. Quando ouvimos a direção de Deus para a nossa vida. Feche os teus olhos. Para você andar na luz, você precisa ter convidado Jesus primeiro para entrar no seu coração. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que resplandece nas trevas. É a presença dele, amados, em nós, que nos capacita para viver uma vida vitoriosa. É em comunhão com ele que um Espírito Santo, que somos guiados na verdade, que somos guiados no caminho certo, na direção certa. Sem eles, sem a presença do Espírito Santo e sem a pessoa de Cristo, nós não temos direção certa. Nós não temos uma esperança com convicção. Nós não temos, meus amados, a luz
da segurança, da certeza da vitória. É preciso termos Jesus no nosso coração. E se por acaso alguém não convidou Jesus para entrar no seu coração ainda, não entregou a sua vida a Jesus, não fez nunca uma oração de entrega, é preciso que você faça isto, para que você desfrute destas bênçãos que acabamos de falar. Se tem alguém nesta tarde que quer fazer uma oração de entrega da sua vida a Cristo, erga a sua mão e eu quero orar com você. Quem sabe você não tomou essa decisão ainda, mas talvez, quem sabe, você tomou essa decisão e se afastou e hoje quer renovar ela. Esta é a sua oportunidade para você renovar a sua decisão. Se tiver alguém, erga a sua mão. Você quer ser abençoado? Você quer ser dirigido pelo Senhor? Você quer experimentar o sobrenatural de Deus? Deus deseja cuidar de ti, te abençoar. Mas também quero orar por todos aqueles que já fizeram isso. E reconhecer nesta tarde que tem caminhado, quem sabe, muitas vezes, sem perguntar a Deus o que é para fazer. Qual é a direção que Ele tem para a sua vida? Quer pedir perdão a Deus também nesta tarde? Quero orar com você. Aquele que quer fazer essa oração comigo, erga a sua mão, dizendo: Deus, eu preciso pedir perdão a Ti. Eu preciso, Senhor, mudar o meu comportamento. Eu preciso agir, Senhor, de uma forma, Senhor Deus, que glorifique a Ti. E eu quero desfrutar as bênçãos do Senhor. Deus abençoe as mãos levantadas. Se é mais alguém, pode erguer a sua mão. Quero orar com você. Que Deus te abençoe no seu dia a dia. Que você possa ouvir a voz de Deus, como eu disse aqui, homens. Isso é fruto de um relacionamento. Isso é fruto de uma intimidade com a palavra do Senhor. Que Deus abençoe essas mãos que estão se levantando. Oremos neste momento. Pai querido, nós queremos te agradecer nesta hora, Senhor, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável para com cada um de nós. Mas a tua palavra também nos mostra, Senhor Deus, que quando nós não nos submetemos, não abrimos o nosso coração e não deixamos o Senhor guiar-nos, o Senhor reinar, o Senhor nos dirigir, Pai, nós temos prejuízos e o Senhor não pode nos abençoar. Porque só o Senhor abençoa aqueles que caminham na obediência da tua vontade, da tua palavra. Porque a tua palavra é fiel e verdadeira. A tua palavra, Senhor Deus, querido, é viva e traz esperança. Quando nós deixamos de obedecer a tua palavra, nós perdemos as bênçãos do direcionamento, do cuidado, da proteção do Senhor, como falamos domingo passado, Senhor. E nesta hora, Deus, eu oro com os meus irmãos que estão pedindo perdão diante de ti. Quem sabe já tiveram muitos prejuízos, já erraram muitas vezes, cometeram muitas coisas, se envolveram em coisas erradas, Pai, tiveram prejuízos, ó Deus, que eles têm sofrido. Pai, eu clamo nesta hora por eles, eu peço misericórdia, eu me uno a cada um deles pedindo perdão, Pai, e eu oro para que a tua palavra que nos diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar das injustiças. Que estes irmãos e irmãs cujas mãos se levantaram pedindo perdão diante de ti, ó Pai, ó Deus, eles sintam-se perdoados e eles comecem a caminhar, Senhor, de forma diferente. Que eles procurem estar na luz, procurem ser transparente, procurem, Senhor Deus, trazer para a luz, para a claridade, qualquer coisa que o inimigo, Senhor Deus, está mantendo no seu domínio de trevas, Pai. E que eles vençam, Senhor Deus, toda essa opressão e ilegalidade que o inimigo tem tido. Oramos, Deus, que o Senhor dê graças a cada um presente aqui, Pai. Que esta palavra continue no nosso coração e na nossa mente. E que nós sejamos edificados, fortalecidos, encorajados. E que tenhamos, Deus, experiências novas cada dia contigo, Pai. Que os nossos ouvidos estejam bem abertos, Senhor, e o nosso coração alinhado com a tua vontade, para que o Senhor possa falar, que nós possamos ouvir e sermos guiados para termos vitórias, para termos sucesso, para termos progresso, Senhor Deus, e sermos vitoriosos, ó Deus querido, em cada detalhe da nossa vida. Que as tuas bênçãos venham sobre os nossos irmãos e irmãs, Pai. É o que nós te suplicamos, em o nome precioso de Jesus Cristo, o Senhor nosso, que deu a sua vida por nós. Amém e amém, Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor com esse cântico, queridos. Preciso de